Olá, estudantes! Eu sou a professora Alessandra Ramos. Hoje, na aula de matemática do 9º ano, conheceremos um pouco mais sobre a OBMAP. Para isso, você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações, mas eu acredito que você já tem todo esse material aí separado. Vamos lá! Objetivos da aula de hoje: divulgar e estimular a participação de você, estudante, na participação da OBMAP, orientar você como realizar essas provas, promover o estudo da matemática e ampliar esse repertório de estratégias e ferramentas na resolução de problemas. Vamos ficar um pouco por dentro de toda essa trajetória da OBMAP. A OBMAP é um projeto nacional voltado aos estudantes das escolas públicas e privadas brasileiras. O projeto é realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática e promovido com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Vamos conhecer um pouquinho sobre o regulamento. Nessa primeira fase, a Secretaria Municipal de Educação irá disponibilizar o caderno de provas e o cartão-resposta por intermédio da sua unidade escolar. Então não se preocupe, esse kit será enviado por via escola. Antes de começar a responder, verifique se na sua prova consta nível 2, referente ao 8º e 9º ano do ensino fundamental. Esse é o formato do caderno de provas que será disponibilizado a vocês. Após a realização do mês, vocês poderão acessar o gabarito no site oficial da OBMAP. Serão premiados alunos, professores, escolas e secretarias municipais de educação pelos melhores desempenhos nessa edição. Aos alunos matriculados em escolas públicas serão destinadas 51.900 menções honrosas e 6.500 medalhas, além de outras oportunidades. Mãos à obra! Vamos lá, anotem a data de hoje, aula número 22, OBMAP. Primeira situação de hoje, nós temos o valor de 1.000 multiplicado por 20 inteiros e 12 centésimos, multiplicados por 2 inteiros e 12 milésimos e multiplicados por 100 é. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e pensar na estratégia de resolução.
E aí, conseguiu pensar em uma estratégia? Então vamos lá para a nossa resolução. O que nós temos aqui é uma multiplicação. Aqui percebam que eu já utilizei o símbolo diferente. Usei uma pontuação. O que nós temos aqui? Nós temos a forma decimal. Aqui eu tenho 20 inteiros e 12 centésimos e 2 inteiros e 12 milésimos. Então vamos representar essa forma decimal em forma fracionária. Vamos retomar a leitura daqui. Eu li 20 inteiros e 12 centésimos. Olha aí, já está o formato. 2012, eu repito o algarismo. 2, 0, 1, 2 dividido por 100. Olha lá como eu estou lendo. 2012 centésimos. Próximo. Eu não li 2 inteiros e 12 milésimos, então o que eu vou fazer? Eu vou repetir os algarismos. 2, 0, 1, 2 sobre 1000. Aí temos a nossa forma fracionária. Próximo passo, nós iremos transformar os números 1000 e 100 na forma de potência. Para isso, iremos utilizar essa tabelinha aqui. Valor posicional. Então, nós temos o número 1000 unidades. Mas o 1000, uma unidade de milhar, é representado por 10 elevado a 3. O próximo número que a gente tinha era 100 unidades. Percebam que cada algarismo é em uma posição. Não pode ter 2 algarismos numa mesma posição. E o algarismo 1, nesta posição, é representado por 10 elevado ao quadrado. Então, vamos voltar lá e substituir no lugar de 100 e de 1000. 10 elevado a 3 no lugar de 1000 e 10 elevado ao quadrado no lugar de 100. O que eu consigo observar? Que eu tenho potências no meu denominador. Então, eu vou utilizar uma estratégia, que é o expoente negativo. Observem que aqui eu utilizei 10 elevado a 2 negativo. Mas o que significa 10 elevado a 2 negativo? Significa o inverso de 10 elevado a 2. Então, 10 elevado a 2 não estava no denominador. Quando eu coloco ele no numerador, eu estou invertendo a posição dele. Então, por isso que eu escrevi, na verdade, a leitura correta é o inverso de 10 elevado a 2 negativo. Próximo passo, vamos observar que a gente tem fatores semelhantes. 2012 e 2012, iguais. Mas eu também tenho fatores de potências de base 10. Então, vamos reorganizar isso. Reorganizando, nós temos 2 fatores 2012 e temos potências semelhantes, mas percebam que eles são opostos. Eu tenho 3 positivo e 3 negativo no expoente. Então aí eu vou precisar utilizar as regras de potenciação. Vamos lembrar um pouco. Na multiplicação de potência de mesma base, o que eu faço? Eu repito a base e somo os expoentes. Então, repetindo a base é 10. Somando 3 com 3 negativo, nós temos expoente 0. O mesmo ocorre com 10 elevado a 2 e o inverso de 10 elevado a 2. Nós vamos somar 2 com 2 negativo, que também obtemos expoente 0. Continuando com as regras de potenciação, vamos lembrar, quanto vale 10 elevado a 0? E aí, vocês lembram? Vamos lá, é 1. Percebam que toda vez que eu tiver uma multiplicação por 1, ela vai ser neutra. O 1 na multiplicação é o elemento neutro. Então, o que nos sobra são os fatores 2012. Quantos fatores? 2. Então, para escrever na forma de potência, eu tenho 2012 elevado ao quadrado. Essa é a solução. Mas vamos voltar lá nas alternativas. 2012 era uma das opções. Então, concluímos o exercício. Vamos para a nossa segunda situação, que temos aqui. Uma loja de roupas ofereceu um desconto de 10% em uma camiseta, mas não conseguiu vendê-la. Na semana seguinte, aplicou um desconto de 20% sobre esse novo preço.
e a camiseta foi vendida por R$36. Qual era o preço original da camiseta? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e traçar as estratégias. Vamos às nossas considerações. 10% representa 10 partes do inteiro, mas o meu inteiro é 100%.
10 partes, eu peguei o meu inteiro aqui e dividi em 100. Eu posso simplificar isso, deixar na forma irredutível. Então, vamos dividir em 10 partes. O que que nós obtemos? Obtemos uma parte de 10. Mas percebam que o formato dela, o visual, é exatamente igual. Então, eu peguei o meu todo, meu inteiro, dividi em 10 partes. E essas 10 de 100 agora correspondem a uma parte de 10. Eu também posso escrever esse 1/10 em forma de decimal. Ó, 1/10, primeira posição depois do inteiro. Aí nós vamos para os 20%. Vamos fazer a relação do 20% semelhante a 10%. O que que é 20%? 20% corresponde a 20 partes do 100. 20 partes do inteiro, tá? O 100 seria o 100%, o total. Vou simplificar ela. Então, percebam que os dois são múltiplos de 10. Então, eu vou simplificar o numerador e o denominador. Sempre que eu for simplificar para manter a igualdade, eu tenho que fazer a mesma operação na parte de cima e na parte de baixo. Então, o que nós temos? Simplificando, nós obtemos 2/10. Olha o nome, olha a nomenclatura. 2/10 significa que o algarismo 2 vai estar na primeira posição depois do inteiro. 2/10. Continuando, o que nós sabemos? Nós sabemos que o preço final da camiseta é R$36. O que nós buscamos? O preço inicial da camiseta. Quanto que ela era antes dos descontos oferecidos pela loja. Lembre-se, a loja ofereceu 2 descontos. Quanto custava a camiseta? Não sei. É isso que eu estou tentando chegar. Essa é a questão. Então, eu vou representar por uma incógnita. Nesse momento, eu escolhi a letra X. Mas o que eu sei sobre o primeiro desconto sobre o valor da camiseta? Não era 10%? A gente no outro slide, a gente não representou 10% na forma de decimal? Então, é 10% sobre o preço da camiseta, o preço inicial da camiseta. Então, 1/10 de X. Após o primeiro desconto, o preço da camiseta passa a ser representado de que forma? Então, eu tenho o preço da camiseta menos o desconto, ou a diferença, né? Então, subtração. X menos 1/10 de X. Então, essa é a expressão algébrica que representa o valor da camiseta com o primeiro desconto. Essa expressão algébrica, ela não está na forma simplificada, então vamos simplificar ela. Mas o que significa X? Uma unidade de X. Mas uma unidade de X eu posso representar na forma decimal. Então, 1 inteiro. O que nós temos aqui? Nós temos 1/10 de X retirado de 1 inteiro. O que nós temos? 9/10 de X. Então, e o que significa esse 9/10 de X? Esse 9/10 de X é o valor da camiseta após o primeiro desconto. Então, eu tenho uma expressão algébrica que representa o primeiro desconto. Mas a gente não teve só um desconto, teve um segundo desconto. Mas esse segundo desconto foi sobre o valor da camiseta depois do primeiro. Então, o que nós temos? Nós temos 20% em relação a 9/10 de X. 20% a gente viu anteriormente, no slide anterior, que eu posso representar na forma decimal, 2/10. Então, nós temos 2/10 de 9/10 de X. Nós vamos deixar na forma reduzida, então nós vamos fazer essa operação, né? 2/10 que multiplica 9/10. O que eu posso traçar? Vocês perceberam que 2/10 e 9/10 tem os algarismos 2 e 9. Então, eu posso fazer a multiplicação dos algarismos 2 e 9, que me dá o número, e nós obtemos o número 18. Então, vamos fazer a relação. 2/10 e 9/10 não é 18 inteiros. Mas fazendo a relação, eu vou ter o algarismo 8, que vai se repetir, o algarismo 1.
e tenho que ver o valor posicional. Nós tínhamos uma posição e mais uma posição, então duas posições. Então vou duas posições e vou colocar a vírgula. O que a vírgula significa aí? Ela está separando o inteiro do menor que o inteiro. Então obtivemos 18 centésimos de quanto? De x. Só para reforçar, esse 18 centésimos de x é referente, essa expressão, ao segundo desconto do valor da camiseta. Mas a gente ainda não descobriu qual é a expressão que representa o valor da camiseta. O que nós temos? Após o primeiro desconto, a gente ficou com o preço, a camiseta valendo 9 décimos de x. O segundo desconto é 18 centésimos de x. Então agora a gente vai fazer a diferença dos dois para encontrar o valor do preço da camiseta. Fazendo a diferença, nós temos que observar o seguinte, que o 9 décimos eu posso representar como 90 centésimos. Isso facilita na hora dos cálculos, porque eu estou respeitando o valor posicional de cada algarismo. Fazendo essa diferença, 90 centésimos com 18 centésimos, nós obtemos 72 centésimos de x. O que nós temos? Nós temos que a expressão que representa o valor final da camiseta é 72 centésimos de x. Nós sabemos que o preço final da camiseta era R$ 36. O que nós temos nós vamos montar dessa relação é uma equação de primeiro grau, uma relação entre esses dois valores. Então nós temos uma expressão que representa o valor final da camiseta e nós temos o preço final da camiseta. Então essa é uma representação algébrica da igualdade acima. Vamos resolver essa equação do primeiro grau. Nós podemos utilizar, eu destaquei aqui os 72 centésimos, porque eu posso utilizar a forma fracionária. Olha lá, lendo corretamente, 72 centésimos. Eu repito o algarismo 7, algarismo 2, sobre 100. Eu não falei centésimos? Sobre 100. O que nós vamos fazer com esses 72 centésimos? Nós vamos usar operações inversas. O 100 está dividindo, então ele vai passar multiplicando para o segundo membro. 36 multiplicado por 100. O que eu faço? Qual a estratégia que eu posso fazer para facilitar? Eu faço 36 multiplicado por 1. Nós temos 36 e repetimos os dois algarismos 0. Daqui eu obtenho que 72 que multiplica x é igual a 3.600. Percebam que ainda x não está isolado, só completamente sozinho. Então, nós vamos passar o 72 dividindo. Operações inversas. E 3.600 dividido por 72, nós obtemos 50. Olha aí o preço final da camiseta. Existe sempre mais de uma maneira de resolução. Então, vamos ver uma outra maneira de resolução. Eu vou partir das respostas, as opções que foi me dado. Foi me dado 40, 45, 47, 48 e 50 reais. De 40 reais, ele está dizendo que 40 reais seria o preço inicial da camiseta. Então tá, se eu faço 10% de 40 reais, o que eu obtenho? Eu posso calcular daquela outra forma lá que a gente já verificou no outro slide. Então eu vou pegar o meu inteiro e dividir em 10 partes. Lembra daquele gráfico dividido em 10 partes? O meu inteiro dividido em 10 partes eu tenho 4 reais. Então 10% de 40 reais, 4 reais. Se o preço inicial é 40 reais e eu dou um desconto de 4, eu cheguei ao preço final 36. E o outro desconto? Desconto de 20%. Então, o que acontece? Não é válido. Vamos para a próxima. 45. O que nós sabemos de 10% de 45? Então, eu vou pegar o 45, que é o meu todo, e vou dividir em 10 partes. O que eu obtenho? Eu obtenho 4 inteiros e 5 décimos. Aí, o preço inicial, 45. Menos R$ 4,50. Eu vou obter o valor da camiseta R$ 40,50. Então, ainda tem uma margem para o 20%, que é o segundo desconto.
47, 10% de 47, 47 é o meu todo, dividido em 10 partes, eu vou ter R$ 4,70. R$ 47, que seria o meu preço inicial da camiseta, menos R$ 4,70, eu tenho R$ 42,30. Próximo, 10% de R$ 48. 48, meu inteiro, dividido em 10 partes. Eu vou ter R$ 4,80. R$ 48 menos R$ 4,80, eu vou ter R$ 43,20. E 10% de 50, 5. 50 menos 5, R$ 45. Agora, sobre esses valores, eu vou calcular o 20%. O que nós sabemos? Que 10% de R$ 40,50 eu vou dividir em 10 partes. Qual é a técnica, maneira mais rápida de calcular isso? Você repete os algarismos 4, 0 e 5. 4, 0 e 5. Tá? A posição estava entre o algarismo 5 e 0. Aqui eu tenho 10. 10 tem um algarismo 0. Então, eu corro essa posição para a esquerda, uma posição. Então, eu tenho R$ 4,05. Então, o 20%, se R$ 4,05 é 10%, 20% é o dobro desse valor. Então, nós temos R$ 8,10. O preço após o primeiro desconto, R$ 40,50, menos R$ 8,00, que é a diferença do segundo desconto, eu tenho R$ 32,00. Mas o preço da camiseta foi vendido por R$ 36,00. Então, segunda opção não é válida. Vamos para a terceira opção, 10% de R$ 42,30. Mesma dica anterior, eu vou repetir, vou dividir em 10 partes, 10%, vou repetir os algarismos 4, 2 e 3 e vou mudar a posição, uma posição para a esquerda. Então, 20% seria o dobro desse valor. Então, nós temos um desconto de R$ 8,46. Então, nós tínhamos um valor após o primeiro desconto, segundo desconto e o preço final da camiseta R$ 34,00. Mas o preço era R$ 36,00. Não é válido. Terceira opção, alternativa que nos foi dada no exercício. 10% de R$ 43,20. Mesma estratégia, repete os algarismos e muda uma posição, a vírgula, para a esquerda. O 20% é o dobro disso. Então, eu tenho R$ 43,20 menos R$ 8,62. Preço final da camiseta, R$ 35. Vocês perceberam? Cada vez a gente está mais próximo do valor da camiseta, que é 36, mas sobrou quantas opções pra gente? Sobrou duas? Não, uma só, né? Então vamos fazer a última. Mesmo assim, vamos fazer para verificar se realmente é. 10% de R$ 45,00. Repete os algarismos, né? E muda a posição da vírgula. Ó. Ah, mas mudou a posição da vírgula. 45 inteiros. Então a vírgula estaria aqui. A vírgula, ela é utilizada para separar o inteiro do menor que o inteiro, tá? Uma posição para a esquerda. Então 20% é o dobro disso, R$ 9,00. Então eu tenho R$ 45,00 menos R$ 9,00. Preço final, R$ 36,00. Então o preço inicial da camiseta, R$ 50,00. Vamos para a nossa próxima situação. O que temos lá? A figura mostra um retângulo de área 720 centímetros quadrados, formado por 9 retângulos menores e iguais. Qual é o perímetro, em centímetros, de um dos retângulos menores? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e traçando as suas estratégias de resolução.
informações foram nos dadas? Que a área dessa forma retangular corresponde a 720 centímetros quadrados. Mas para calcular a área de uma forma retangular, eu necessito da medida da base e da altura. Então, mas quanto mede minha base e quanto mede minha altura? Minha altura, ela está dividida em duas partes. Percebam que o retângulo é o mesmo, só que ele está em posição diferente. Foi feita uma rotação. Então, esse retângulo é o mesmo superior, porém foi rotacionado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, visualmente, nós temos duas medidas diferentes. Então, vou chamar de x e y. Agora, nós precisamos da medida da base. Para a medida da base, eu vou utilizar a repetição dos retângulos. Voltando aqui, nós não temos y aqui? Agora gira, rotaciona. Então, nós temos y aqui. Quantos y eu tenho? 5. Agora, a base, na teoria, ela é a mesma medida, mas a gente está trabalhando com expressões, e a gente está trabalhando com expressões de medidas diferentes. Então, vamos verificar essa. Essa daqui seria quem? Essa aqui seria o meu y. Rotaciono. Olha quem eu tenho lá embaixo. X. O quanto que o y repetiu? 4 vezes. Então, nós temos... Que considerações nós conseguimos tirar daí? Nós temos a minha base medindo 4x e a minha base também medindo 5y. Então, nós temos uma igualdade, uma relação de igualdade nessas expressões. Então, nós temos uma equação. E eu quero escrever x em função de y. Para escrever x em função de y, eu vou deixar ela na forma reduzida. Então, esse 4 que está multiplicando x vai passar para o segundo momento dividindo. Então, eu tenho o valor, uma expressão que representa o valor de x utilizando y. Vamos guardar essa informação. Aqui, o que eu escrevi? Eu escrevi a mesma coisa de forma diferente. Só para lembrar vocês, o que significa 5 quartos de y? Não é 5y, é 5 quartos de y. Calculando a área do retângulo, o que nós temos? Nós sabemos que a área de um retângulo é base vezes altura. Nós já descobrimos que a nossa base pode ser representada por 5y, a altura representada por quem? É o x que nós tínhamos mais o y. E disso a gente tem uma relação de igualdade. Nós temos a base que multiplica a minha altura. Por que eu coloquei aqui de forma diferente? Porque nós temos uma relação de igualdade. A relação de igualdade, eu posso ir da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Nesse momento, para mim é mais conveniente, para a minha pessoa, é mais conveniente eu fazer base vezes altura. Aqui eu tenho uma equação. Para resolver ela inicialmente, eu vou fazer a propriedade distributiva. Então, aqui nós temos uma equação de segundo grau com duas incógnitas, mas a gente teve uma outra expressão que a gente obteve na outra relação de igualdade. Nós não obtivemos 5 quartos de y, x representado por 5 quartos de y, então nós vamos utilizar ela aqui. Nós vamos substituir o meu x por 5 quartos de y. O que a gente obtém? 5y, que multiplica 5 quartos de y, mais 5y ao quadrado, igual a 720. Resolvendo essa equação, 5 que multiplica 5 quartos, 25 quartos de y ao quadrado. Observem o que eu fiz aqui. Repeti a base, y, somei os expoentes, 1 e 1, 2. E na multiplicação de fração, numerador com numerador, 5 vezes 5. E denominador que multiplica denominador, 1 vezes 4. Eu preciso somar 25 quartos com 5. Mas por que eu preciso somar isso? Porque se eu observar, eles são elementos de mesma natureza.
Eu tenho y ao quadrado e y ao quadrado. Quantos y? Então, eu vou somar quantos y ao quadrado eu tenho. Então, eu tenho que somar os valores de y ao quadrado. Para isso, eu vou ter que lembrar de fração equivalente. Vamos lá. Qual é a fração equivalente a 5 com o denominador 4? Eu vou multiplicar o número 5 por 4 quartos, obtendo 20 quartos. Então, 20 quartos é a minha fração equivalente a 5. Então, substituindo o meu 5 com 20 quartos. Agora eu posso efetuar essa soma, porque eles têm, o meu inteiro está dividido pelo mesmo número de partes. 25 quartos somados com 20 quartos, eu tenho 45 quartos. Isolando y, vou fazer a operação inversa. O 4 que está dividindo passa a multiplicar, e o 45 que está multiplicando passa a dividindo para o segundo membro. Esse passa é passar para o segundo membro. O que nós obtivemos? 2.880 dividido por 45, que dá 64. E agora, a potência, operação inversa da potência, raiz. Tirando a raiz quadrada de 64, nós obtemos 8 positivo e 8 negativo. Porém, nós estamos tratando do quê? De uma medida de segmento. Então, nós não podemos considerar o valor negativo. Com a medida desse lado, a gente pode obter a medida do outro lado. Que nós sabemos que x era 5 quartos de y. Meu y valendo 8, substituindo, nós temos meu x valendo 10 centímetros e 8 centímetros. O que pedia na questão? O perímetro do retângulo menor. Então, fazendo o perímetro, nós temos 8, 10, 8 e 10. O 10 aparece 2 vezes, o 8 2 vezes, então nós temos um total de perímetro 36 centímetros. Essa foi uma das situações que vimos hoje. Acredite em seu potencial. O que vimos hoje? Números racionais, operações fundamentais, álgebra, potenciação, equações, perímetro, área e porcentagem. Aguardo vocês na próxima aula. Se cuidem!